Oi, galerinha! Bora para mais uma aulinha de colocação pronominal com a tia Kellen? Então, agora a gente vai trabalhar falar um pouquinho sobre ênclise e mesóclise, tá? Então, nós vimos na aula passada colocação pronominal e estudamos a próclise, os casos de próclise, ok? Do pronome antes do verbo. E aí, se não tem palavra atrativa, o que eu faço? Aí eu vou avaliar a frase para ver se é caso de ênclise. Pronome onde, gente? Pronome depois do verbo. Lembrando de que pronomes a tia Kelly está falando aqui? Dos pronomes oblíquos átonos. O, a, lhe, se, te, me, nos, você. Estou falando desses pronomes, da colocação desses pronomes, ok? Eles estão antes do verbo, no meio do verbo ou depois, porque eles são pronomes verbais, lembram? Então, para acontecer ênclise, ou seja, para ele aparecer depois do verbo, há três fatores principais, tá? Primeiro, as frases iniciadas por verbos, ok? Primeiro caso, frases iniciadas por verbos. Segundo, imperativos, verbos no imperativo, cante, dance, corra, faz com que aconteça o quê? A ênclise. E quando aparecer a preposição a, apenas neste caso, mais infinitivo não flexionado. O que é o infinitivo não flexionado? Aquele infinitivo que termina na letra R, cantar, falar, brincar, ok? Então, disse-me que sairia cedo. Você tem um verbo iniciando oração. Você pode colocar o pronome no início da frase? No início da frase, no início do período? Não, não pode. Não se começa uma frase com pronome oblíquo átono nunca, certo? Anota aí. O encontrei, te disse. O gatinho chega e diz: meu amor, vírgula, te amo. Você olha para ele e diz: corrija a frase primeiro. Amo-te, porque eu não posso começar com pronome oblíquo átono, ok, gente? Então, tem que ser depois do verbo. Isso se chama ênclise. E aí, atenção, se há ênclise, há hífen, tá, gente? Se há ênclise, há hífen. Coloca o hífen aí bem bonitinho. Lá na redação, coloca o hífen bem bonitinho, tá? Ou ainda, procure seus colegas e convide-os, ó. Convide, procure, verbo no imperativo. Procure seus colegas e os convide, não? E convide, ó, convide eles, convide-os, joga para depois. Ênclise, por quê? Por que, tia Kellen? Porque eu tenho um imperativo aqui, certo? Depois de imperativo tem que ser obrigatoriamente com imperativo, obrigatoriamente ênclise, certo? E aqui, ele começou a maltratá-la. Ou ele começou a maltratar. Olha só, ele começou a maltratar. Não, né, gente? Olha só, cacofonia, fica feio, né? O som fica feio. Lembra que o uso do pronome está relacionado à eufonia, ao bom som, à ênfase, ao estilo da frase, aquilo que soa melhor aos ouvidos, tá? Então, presta atenção aqui. Eu tenho uma preposição que é a preposição a. Aí eu tenho um verbo no infinitivo, não tenho maltratar? Maltratar é infinitivo. Só que eu quero usar o pronome a depois. Isso você aprendeu lá no uso dos pronomes pessoais. Quando o verbo terminar em R, S ou Z e eu for utilizar o ou a, eu devo cortar o R, S ou Z e acrescentar L. Então, maltratar a não pode. Maltratar, corta o R, acrescenta L, maltratar lá. Olha só, o pronome está aqui, ó, o pronome está aqui. Professora, lá não tem um lá aqui, claro que não. Aí é um outro conteúdo que é o uso do pronome pessoal. Uso do pronome pessoal. Volta lá na aulinha do uso do pronome pessoal que você vai encontrar essa regrinha aqui, tá? Pronome pessoal do caso oblíquo, ok? Bem, e existem casos facultativos, né, gente? O que é facultativo? Aquilo que você determina no texto. Se você quiser colocar antes, você coloca. Se você quiser colocar depois, você coloca. Quando nós falamos de facultativo aqui, neste primeiro momento, estou falando apenas de próclise e de ênclise, tá? É facultativo próclise ou ênclise. É facultativo usar o pronome depois ou antes, tanto faz. Você escolhe, tá? Então, você escolhe quando?
quando eu tenho um sujeito imediatamente antes do verbo. Um sujeito que aparece imediatamente antes do verbo. Olha só, João se apaixonou por ela. Primeiro eu procuro o verbo, depois eu procuro o pronome. Eu tenho aqui próclise. Para acontecer próclise obrigatória tem que ter palavra atrativa. Daí eu olho para antes e vejo que João é um substantivo e substantivo não está lá na regra, né, das palavras atrativas. João é um substantivo e também não está na regra das preposições, nem na regra das frases exclamativas ou optativas, que são as regras da próclise, né? Bem, João é o sujeito, não é? Quem que se apaixonou, gente? João, sujeito, ó, sujeito da oração. É um sujeito que está imediatamente antes do verbo, não está? Se eu tenho sujeito imediatamente antes do verbo, é facultativo dizer João se apaixonou ou João apaixonou-se por ela. Tanto faz, ok, gente? Tanto faz, antes ou depois, você escolhe, tá? Com pronome reto. Quem são os pronomes retos? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome no caso reto. É facultativo também. Então eu posso dizer, ele se apaixonou. Olha o verbo, olha o pronome. Isso se chama próclise. Ele é o pronome reto, certo? Eu posso dizer, ele se apaixonou, mas eu também posso dizer, ele apaixonou, apaixonou-se. Professora, qual usar na redação? Aquilo que soa melhor, né, gente? Aos ouvidos de todo mundo. O que soa melhor aos ouvidos ou da maioria? Ele se apaixonou, João se apaixonou. A próclise, ela acaba soando melhor nos ouvidos, né? Ela soa melhor aos ouvidos. Por quê, gente? Porque é a mais utilizada, inclusive no erro, né? Inclusive quando se erra, tá? É a que mais é utilizada, tá? Muito bem. Terceira regra de caso facultativo, quando tem uma preposição, e atenção, não pode ser a preposição a, porque nós vimos que se for a preposição a mais o infinitivo não flexionado, eu tenho que usar ênclise, tá? Aqui é qualquer outra preposição, com exceção do a, tá? Então, uma preposição mais infinitivo não flexionado, aquele infinitivo que termina em R, tá? Comédias para se ler na escola. Olha só o título da obra do Luiz Fernando Veríssimo. Comédias para se ler na escola. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o pronome, isso se chama próclise. Para ser próclise obrigatória, eu tenho que ter palavra atrativa. Passei pela peneira da palavra atrativa. Para, não é palavra atrativa. Professor, mas tem uma regra da preposição, é a segunda peneira, sim. Preposição mais verbo no infinitivo flexionado. Lermos, lerdes. Aqui é o infinitivo que termina em R, é o não flexionado, então não está lá na regra da próclise, certo? Este não flexionado está na regra da ênclise, mas só com a preposição a. Com outras preposições se torna facultativo, então eu posso dizer comédias para se ler na escola ou comédias para ler-se na escola, tanto faz, ok? Muito bem, compreendemos o uso de próclise e ênclise, falta quem? Mesóclise, muito bem. Mesóclise, quando o pronome ele vai para o meio do verbo. Quando que isso acontece, gente? Só acontece numa situação, tá? Primeiro, eu tenho que ter verbos no futuro do presente ou do pretérito. É o futuro do rei, cantarei, ou o futuro do ria, cantaria. Né? Cantarei, cantaria, buscarei, buscaria. Só com esses verbos, ok? Atenção, atenção. Só com esses verbos sem fator proclítico. O que é sem fator proclítico? Sem palavras atrativas? Sem preposição mais infinitivo flexionado? Sem em preposição mais gerúndio? Sem frases optativas e exclamativas, entenderam? Então, sem lei da atratividade, que é a lei lá da próclise, ok? Então, se eu uso só com verbos no futuro, sem fator proclítico, vamos aplicar esta regra. Pronome no meio do verbo. Como é que isso acontece? Eu coloquei aqui duas situações, né? Existem provas que cobram a norma padrão e elas vão dar a frase e perguntar se ela está na norma padrão. Como é que se cobra próclise, ênclise e mesóclise hoje, professora? Bem, na maioria das vezes, eles colocam a frase e cobram o que na frase? Eles questionam o aluno para saber se ele sabe o adequado e o inadequado para determinadas situações de escrita, certo? Para determinadas situações de escrita ou até de fala, né?
Bem, na fala, vocês já devem ter ouvido isso, ó, eu te encontrarei depois, eu encontrarei te depois. Talvez alguém tenha falado desta forma, né, gente? Ou buscaremos ele mais tarde. Isso aqui vocês já ouviram, né? Buscaremos ele, buscaremos ela. É comum você ouvir, mas está adequado para um contexto formal? Não. Está dentro da norma padrão? Não. Por quê, gente? Primeiro caso, encontrarei te. Eu tenho verbo e eu tenho pronome oblíquo. Bem, pronome oblíquo, ou ele deve estar antes, ou no meio, ou depois, certo? Bem, o verbo está no início da oração e é o futuro do presente, é o futuro do rei. Se ele está no início da oração, iniciando a oração, ok? No futuro, eu só posso usar o que, gente? Mesóclise. Então, verbo no futuro, no início da oração, início de oração, isso é bem importante, verbo no futuro, no início da oração, no início da frase, tá? Futuro do rei ou do ria. Eu não posso usar depois nem antes. Aqui não pode, não se começa uma frase com pronome, ok? Usar depois também não pode porque é futuro, por uma questão de eufonia, lembrando, bom som. O que eu tenho que fazer? Usar mesóclise. Como é que eu construo a mesóclise? Eu corto o verbo no infinitivo e abro o verbo, tá, gente? Então fica assim, encontrar, cortei o verbo, ei. Pego o pronome e coloco aqui, encontrar-te ei mais tarde. Encontrar-te ei mais tarde. É usado, gente? Não. A mesóclise está em desuso. Você só usa num texto em última instância. Você não tem uma outra construção para utilizar. É obrigado a utilizar uma mesóclise, ok, você usa. Caso contrário, deixa a mesóclise de lado, tá? Buscaremos ele. Buscaremos ele não pode porque ele está funcionando como objeto, logo eu tenho que utilizar aqui um pronome oblíquo átono. Ele eu substituo por quem, gente? Por o, né? Buscaremos o mais tarde? Também não pode. Por que não pode, professora? Porque eu tenho verbo no futuro iniciando oração. Verbo no futuro, ó, buscarei, buscaremos, iniciando oração, tem que ser o quê, gente? Mesóclise. Como é que eu construo a mesóclise? Eu corto na letra R e abro o verbo. Buscaremos. Muito bem. Pego o pronome e coloco aqui no meio. Ficou certo, gente? Buscar o emos? Não. Porque quanto à regra do uso do pronome oblíquo, se o verbo terminar em R, S ou Z, você deve cortar o R, S ou Z e utilizar L se o pronome que estiver aqui for o ou a, tá? Então, corta o R, acrescenta L ao O, acrescenta L ao A. Buscá-lo-emos. Ficou correta, gente, a frase? Não, porque aí entra uma outra regra que chama de regra de acentuação gráfica. Buscar é uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A leva acento, certo, gente? Então, atenção, atenção. Cuidado, porque aqui entra o uso do pronome, a colocação do pronome e a regra de acentuação, tudo numa mesma frase, tá? Então, neste caso que eu uso mesóclise. Professora, tem alguma mesóclise que seja facultativa, né? Alguma mesóclise facultativa? Gente, se tem palavra atrativa, não é facultativo, tá? Se eu colocar um não aqui, ó, não te encontrarei. O não atrai, não te encontrarei. Tem que ser o quê? Tem que ser próclise, não te encontrarei, ok? Se for, eu só uso a mesóclise facultativa, gente, se eu tiver um sujeito imediatamente antes do verbo, tá? Com sujeito imediatamente antes do verbo, daí é facultativo. Eu poderia dizer assim, ó, João, sujeito imediatamente antes do verbo, o encontrará mais tarde. João o encontrará mais tarde. Mas eu também poderia dizer João encontrá-lo-á. Ó, João encontrá-lo-á. Ele encontrará ele. João encontrará ele, o Pedro, o Marcos, o Paulo, certo? Encontrá-lo-á. Obviamente que você vai utilizar em uma redação, em um texto, aquilo que soa melhor. E o que soa melhor, gente? Soa melhor João o encontrará, tá? É facultativo eu utilizar aqui próclise ou mesóclise, é facultativo. Ó, a festa se iniciará, a festa iniciar-se-á.
vocês podem usar as duas, ok? Agora, lá numa redação, o que soa melhor? A próclise, certo? Mesóclise só em caso mesmo que não houver uma possibilidade de próclise ou de ênclise, certo, gente? Compreendido? Exercita muito para memorizar essas regrinhas, para internalizar essas regrinhas, para aprender essas regrinhas, ok? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.